1 Timóteo, capítulo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler até o verso 13. 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Deus, nós estamos diante da sua palavra nessa manhã. Palavra essa que não é escrito de homens, mas é a revelação do Senhor. Palavra essa que é poder do Senhor para mudar e transformar a nossa vida. Fala a nós nessa manhã, que eu possa ser um simples servo, fiel, um canal fiel do Senhor para falar ao teu povo nessa manhã. Que o teu Espírito Santo sonde cada um de nós. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. A igreja vê o dom, Deus o coração. Esse é o título dessa exposição. A igreja vê o dom, Deus olha o coração. Quando você vai contratar um advogado, o que você espera dele? Um bom conhecimento e experiência sobre processos e leis. Quando você vai contratar um arquiteto, você espera conhecimento técnico e criatividade. Ao ir em uma consulta, o que importa é o conhecimento técnico do médico e você precisa sentir confiança nele. Ninguém se importa se o médico, arquiteto ou advogado são cônjuges fiéis, bons cidadãos e corretos pagadores de impostos, ou ainda se são íntegros em seu caráter. O que importa é apenas se eles vão desempenhar bem a sua atividade profissional. Ninguém deixa de contratar um advogado ou arquiteto porque ele traiu a esposa ou porque ele é um péssimo pai. Mas, na igreja de Jesus é diferente. Nossos líderes precisam ser íntegros, fiéis à esposa e bons pais. Percebe? Na igreja de Jesus, mais vale o caráter íntegro do que o serviço desempenhado em si. Não basta pregar bem e ministrar bons estudos bíblicos sem um caráter aprovado pelo Senhor. Diante disso, queridos, Paulo começa nos lembrando que a palavra de Deus ela é digna de confiança.
fiel é a palavra. E Paulo vai nos mostrando que o seu ensino não é uma ideia humana, mas ela é uma ordem divina. O homem que almeja o episcopado, almeja uma grande obra, um grande serviço no reino de Deus. Episcopado e bispo têm significados semelhantes no grego. É a ideia de cuidar, de supervisionar, é a ideia de guiar. O que isso precisa nos ensinar já de início? Que presbíteros são escolhidos para servir. Grande obra almeja. É colocar a mão na massa. E isso significa gastar tempo com as coisas da igreja local. Logo, serviço e tempo são essenciais na função pastoral. Quem não deseja servir e gastar tempo com as coisas da igreja local, não deve se colocar disponível para ser um oficial da igreja. Contudo, não basta apenas o desejo de servir. Não é suficiente ter tempo disponível, tudo isso importa. Mas é preciso ser qualificado para o serviço. Pastor, e quem determina se tal homem é qualificado ou não para o serviço pastoral? E aí, irmãos, quando eu falar pastor, eu estou dizendo presbítero docente e presbítero regente. Na IPB, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos esses dois tipos de presbíteros. Presbítero docente, reverendo Heron, André Carolino, reverendo Igor. Presbítero docente, da docência, do ensino. E nós temos presbíteros regentes. Gustavo, Michel, Euric, Caco, Davi, Hermes. Acho que eu falei todos. E quem determina se tal homem é qualificado ou não para o serviço pastoral? O próprio Deus. E é por isso que Paulo escreve isso a Timóteo. O presbítero precisa ser um homem, ele começa aí. Precisa ser um homem. E esse homem, ele precisa ser irrepreensível. No grego, essa palavra irrepreensível, anepilemptos, é a ideia de alguém que não é digno de repreensão. João Calvino, comentando essa palavra irrepreensível, ele diz que irrepreensível é um homem que não é estigmatizado por nenhuma infâmia que leve sua autoridade ao descrédito. A palavra irrepreensível está ligada ao caráter. E do caráter irrepreensível flui todas as demais qualificações. Porque se ele não é um esposo fiel, ele é repreensível. Então essa ideia da irrepreensibilidade, ela está ligada ao caráter. Então um homem de caráter irrepreensível é alguém que não pode ser acusado. E todas as demais qualificações emanam, fluem desse caráter irrepreensível. O reverendo Ronaldo Lidório, no seu livro Liderança e Integridade, ele diz assim: a grande diferença entre sinceridade e integridade é a obediência. Enquanto a sinceridade reconhece suas falhas e erros, a integridade se contorce incomodada por conserto e transformação. A integridade vai além da sinceridade. Reverendo Ronaldo Lidório está dizendo, não basta ser sincero e dizer, tenho essa falha, tenho esse pecado. A integridade, ela se contorce dizendo, eu preciso mudar nessa e nessa área. As qualificações que Paulo traz aos presbíteros e diáconos no texto, são aplicáveis também aos diáconos. Lá no versículo 8 a gente vai ver mais na frente, semelhantemente quanto aos diáconos. Mas quanto aos diáconos, há uma diferença, e nós vamos tratar quando chegar o momento. Como escolhemos líderes na igreja? Paulo nos ensina. Um homem irrepreensível é um homem fiel em seu casamento. Não apenas no sentido de não trair a esposa, mas na maneira como ele trata a esposa e como este homem se porta na presença de outras mulheres.
Um homem irrepreensível é um homem temperante, ou seja, equilibrado, não violento. E no grego, não violento é alguém que não dá murros. Então, se o cara é bom de... ele não serve para ser líder na igreja. Inimigo de contendas, não gosta de briga. Um homem irrepreensível é hospitaleiro, ou seja, gosta de gente. Gosta de se relacionar, gosta de visitar, gosta de receber visita, ele gosta de estar no meio das pessoas. A pessoa que não gosta de gente, a pessoa que não gosta de estar junto de pessoas, pessoa que não gosta de gastar tempo ouvindo outras pessoas, não deveria estar na liderança de uma igreja. Verso 2 ao verso 4 nos mostra essas qualificações aí. No caso do presbítero, ele precisa de uma qualificação bem específica, que está no verso 2, apto para ensinar. Ou seja, o homem que almeja, que é a ideia aí no grego do desejar, o homem que deseja o presbiterato, precisa estar apto para ensinar a palavra de Deus. E esse ensinar não é falar o que ele acha sobre a Bíblia, não é falar sobre o que ele acha dos textos sagrados, mas é ensinar corretamente, tanto de forma pública, quanto de maneira particular. Vamos ter uma eleição para presbítero docente, pastor. Ele precisa saber ensinar a palavra de Deus com fidelidade. Precisa ensinar essa palavra com clareza. Precisa saber aplicar essa palavra aos corações, e isso precisa ser feito com esmero. 1 Timóteo capítulo 5, vá lá comigo. Na minha versão, o títulozinho em negrito está assim: acerca dos presbíteros, vários conselhos. Aí Paulo vem. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. O presbítero docente, que é o pastor, que verdadeiramente se afadiga, que é kopial no grego, que é a ideia de um trabalho cansativo, ele deve ser considerado merecedor de dobrados honorários. E no grego, dobrados honorários é diplostime, que significa duplo pagamento. Paulo está ensinando a Timóteo que pastores que fazem um trabalho árduo são merecedores de salários dignos. Ou seja, as igrejas devem, dentro das suas condições, pagar bem aos seus pastores. João Calvino, comentando esse texto, ele diz assim, que a dupla honra se refere a um bom sustento, e aí vem a dupla honra, ou duplo honorário, que ele diz aqui, o respeito devido ao ministro por ser uma autoridade. Existem igrejas que pagam rios de dinheiro para os seus pastores, mas não os respeitam. E Paulo está dizendo, não é tudo só sobre dinheiro. E Calvino está dizendo, a questão não é só salário, é um salário digno, juntamente com o respeito devido ao ministro por ser uma autoridade chamada pelo próprio Deus. Mas Paulo ele traz um ponto de atenção no nosso texto de Timóteo capítulo 3. Lá no versículo 3, no finalzinho ele diz assim, inimigo de contendas, não avarento. Que no grego é que não ama o dinheiro. Existem, ao mesmo tempo em que Paulo traz uma ordem, dignos de bons salários, ele traz uma ordem, esse pastor não pode ser avarento, ele não pode amar o dinheiro. Por que Paulo faz isso? Porque existem pastores que, não é de hoje, ganham dignamente, mas por amarem ao dinheiro, por serem avarentos, eles criam o caos na igreja por causa do dinheiro. A avareza é uma desqualificação ao ofício presbiteral. O que isso precisa nos ensinar, irmãos? Que uma igreja saudável é formada por presbíteros que são aptos ao ensino e que cuidam dos seus pastores. Igreja que não cuida de pastor perde bons pastores. Porque ninguém gosta de ser destratado. Ninguém gosta de ser desrespeitado.
Então, Paulo está nos ensinando que os presbíteros, segundo a palavra de Deus, são homens que amam a palavra. E aqui presbíteros, mais uma vez, presbítero docente, os pastores, como nós chamamos, e os presbíteros regentes, que são os presbíteros, como nós chamamos. São homens que amam a palavra de Deus, que compartilham a palavra de Deus, homens que sentem no coração o desejo de ensinar outros sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso se capacitam. Cursos, congressos, conferências. Ou seja, igreja, se alegre quando os seus pastores e presbíteros, eles participam de cursos. Se alegre quando a equipe pastoral vai para um congresso, vai para uma conferência. Conselho, se alegre, se esforce para viabilizar que o seu pastor estude, que ele participe de eventos onde ele vai aprender cada vez mais e melhor, porque quanto mais o pastor estuda, quanto mais ele se capacita, quanto mais ele investe, isso reverbera no ensino da igreja local. Os empresários já entenderam isso. Vamos capacitar os nossos profissionais, porque isso vai virar para a própria empresa. Na igreja funciona, obviamente nós não somos uma empresa, mas funciona nessa dinâmica. A liderança sendo capacitada por meio de cursos, de congressos, de conferências. Irmãos, pastores que estudam são presente de Deus para a igreja local. Existem muitos pastores que não estudam. Existem muitos pastores que abandonaram os livros há muito tempo. A grande questão é que quem para de estudar, deixa de ensinar. Veja porque apto é um ensino, é um dos requisitos mais importantes. Porque uma igreja liderada por presbíteros, pastor e presbítero, conselho, que não estão aptos ao ensino, é uma igreja que estará mais facilmente fadada aos erros doutrinários e à entrada de falsos mestres. Porque se o pastor e os presbíteros não têm o conhecimento doutrinário, como ele vai saber que aquele ensino é errado ou não? Se o conselho da igreja não tem um conhecimento teológico, como que vai saber que isso aqui é certo e que aquilo ali é errado, que isso é doutrina saudável e que aquilo é uma heresia, que aquilo que o irmão está falando é certo ou que é uma doutrina secular? Uma igreja liderada por presbíteros aptos ao ensino é uma igreja forte. Timóteo era um jovem pastor que deveria cuidar da igreja de Jesus na cidade de Éfeso. Uma cidade pagã, uma cidade grega, recheada de falsos mestres, falsas doutrinas. Logo, uma igreja extremamente vulnerável aos ataques do diabo. Presbíteros qualificados funcionam como a defesa da igreja. E quando falo presbíteros, pastor e presbíteros. O pastor também é um presbítero e o presbítero é um pastor. Um ponto importante, essa qualificação apto ao ensino, ela não é cobrada dos diáconos. O que não significa que eles não precisam conhecer a palavra de Deus, afinal, é crente, precisa governar a casa, precisa pregar o evangelho, evangelizar. Por que o presbítero deve ser apto ao ensino e o diácono não? Porque a função de pastorear e governar a igreja de Cristo por meio do ensino é função dos presbíteros, não é função dos diáconos. É óbvio, a gente vê na palavra de Deus, diácono pregando, evangelizando. Estou falando de governo. O que isso nos mostra? Que a maioria das igrejas presbiterianas, elas estão erradas. Porque a gente transforma o conselho da igreja em um órgão de administração. Pinta o muro, troca a cortina, troca a lâmpada, arruma o estacionamento, pendura não sei o que, aonde, não sei aonde, troca o ar-condicionado. Pastor, você viu? Quebrou. Isso não é função dos presbíteros. Biblicamente, não. A função dos presbíteros é pastorear a igreja de Jesus. E
todas as outras demais funções. Aí tem a administração da igreja, tem junta diaconal para ajudar, a gente vai chegar ali já já. A igreja tem confundido a figura do presbítero, dos pastores e do conselho como uma figura de administração. Piper tem um livro que diz, Irmãos, não somos profissionais. E Kevin Van Hooser tem um livro que chama Pastores de Teólogos. E ele vai dizer que a igreja tem perdido essa essência do pastor como aquele que ensina, do presbítero como aquele que pastoreia. Irmãos, um homem irrepreensível é um homem que governa bem a sua casa. Versículo 4 nos mostra isso. Ou seja, o oficial tem como seu primeiro rebanho quem? Esposa e filhos. E o homem que não consegue pastorear sua casa, não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. O homem que não pastoreia o seu próprio lar, a sua esposa e seus filhos, como que ele vai pastorear o rebanho maior do Senhor, que é a igreja? Presta atenção no versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Mas nada é dito sobre governar a igreja, como é dito no versículo 4 e versículo 5, se tratando dos presbíteros. Porque os diáconos, eles auxiliam em outras áreas, para que os presbíteros tenham tempo para governar a igreja por meio do ensino e da pregação. O presbítero, docente, pastor, e presbítero, regente, presbíteros, ele não pode ser um neófito, versículo 6. Neófito no grego é recém-plantado, ou seja, chegou na fé ontem, recém-convertido, recém-plantado, precisa ser uma pessoa que tenha maturidade espiritual. E não necessariamente muito tempo de igreja. Porque existem pessoas que estão na igreja há anos, e elas continuam imaturas na fé. Em tese, a maturidade vem com o tempo. A ideia do presbítero é essa ideia do ancião, daquela pessoa mais velha de idade, mais experimentada. Mas nem sempre é assim. Nós temos inúmeros anciãos imaturos. E nós temos jovens com maturidade bíblica e espiritual. Mas Paulo diz, olha, cuidado para não promover recém-convertidos a líderes de forma abrupta, para que não caiam na condenação do diabo. Diabo no grego é o quê? Diabolos. Que significa aquele que espalha. Diabolos, aquele que espalha. Ou seja, homens mexeriqueiros, caluniadores, fofoqueiros não podem ser presbíteros e diáconos. Qual a consequência bíblica, irmãos, de líderes imaturos na fé? Versículo 6. O presbiterato pode ensoberbecer, pode causar orgulho no coração. Porque a posição de autoridade, por alguém que é imaturo na fé, vai conduzir ao orgulho espiritual, vai conduzir à soberba espiritual. Então, a posição de autoridade, ela precisa ser ocupada por homens íntegros de coração, para que não fiquem orgulhosos com uma posição de proeminência e poder na igreja. Já ouvi várias vezes, porque eu sou presbítero, me respeite. Porque eu sou reverendo, me respeite. A gente precisa de cuidado no nosso coração quanto a isso. O que o texto sagrado quer nos ensinar? Que os pastores, presbíteros, docentes e regentes, eles não são escolhidos por sua capacidade econômica. A igreja presbiteriana tem esse mal entranhado. Se o cara é mais velho de idade, se ele é rico, vai ser um bom presbítero. Liderança não é escolhida pelo seu status na sociedade. Já viu? O presbítero tal, ele trabalha lá na presidência da república. Não, o presbítero tal, ele é um grande empresário na cidade. E aí a gente vai escolhendo líderes com base na capacidade econômica, com base no status na sociedade ou por causa do sobrenome da família. Eu vou pegar o meu Carolino, que não tem história nenhuma dentro da IPB, é só meu pai, minha mãe e eu e pronto.
para dar de exemplo. A família Carolino está na IPB desde 1900 e bolinha. E, se não tem as qualificações bíblicas, não deveria ser uma autoridade na igreja. Líderes na igreja de Jesus Cristo são escolhidos porque eles obedecem aos critérios determinados na palavra do Senhor. Paulo, após falar sobre caráter íntegro, ele entra na esfera da ética e da vida pública de tais homens. Tanto que no versículo 7 ele diz assim: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Já viu que interessante isso? O que tem a ver o incrédulo? O que tem a ver a sociedade civil como qualificação para uma pessoa dentro da igreja? Um dos requisitos é um bom testemunho dos de fora, dos incrédulos. E por que Paulo coloca esse requisito aqui? Porque tem muitos líderes dentro da igreja que o testemunho é ótimo. Mas na sociedade, na vida pública como um todo, esses homens são ímpios. Dentro da igreja, tranquilo, ótimo testemunho, é crente, mas lá fora está devendo Deus e o mundo, é briguento lá no setor onde trabalha. Eles caíram no laço do diabo. É isso que Paulo está dizendo. Quanto aos diáconos, do verso 8 ao versículo 13, o apóstolo repete a importância do caráter íntegro, da ética, da vida pública. Para escolher um diácono, a palavra de Deus mostra que eles precisam ser homens respeitáveis, bom testemunho na sociedade, não inclinados ao vinho, não pode ser de palavra duvidosa, mentiroso, fofoqueiro, caluniador. Ele precisa ser conhecido como homem de uma só palavra, versículo 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra. No grego é muito interessante, a construção no grego disso aqui é mais ou menos assim. Não pode ser alguém que diz uma coisa aqui e outra coisa ali. É mais ou menos isso que o grego está dizendo. Chega para o irmão e fala, isso. Chega para o outro e fala, não pode. Porque esse comportamento revela falta de integridade, falta de inteireza de caráter. Irmãos, em qual contexto que Deus criou o diaconato? Atos capítulo 6. E por que os diáconos foram instituídos na igreja pelo Senhor? Porque estava tendo briga. Havia uma briga entre as viúvas hebreias, as viúvas, vamos colocar judias, e as viúvas gregas, helênicas, na distribuição diária do alimento. E qual foi o papel dos diáconos? Acabar com a desunião. Mark Dever diz assim: os diáconos foram nomeados para impedir a desunião na igreja. Os diáconos não podem ser avarentos, de sorte da ganância, para que não roubem a Deus. Antigamente, quando eu era criança, tinha muito isso, né? Meu sogro era diácono. Botava o dinheiro no gasofilácio, ele ia lá no final, abria o gasofilácio, pegava todo o dinheiro, não tinha Pix, não tinha transação eletrônica, então o gasofilácio ficava cheio. E aí meu sogro pegava o malotinho, saía para a salinha da diaconia, vinha mais uns 2, 3 diáconos juntos para fazer a contabilidade ali dos dízimos. É por isso que fala que não pode ser de sorte da ganância, senão ele vai lá e faz igual Judas. É por isso que eles precisam ser conhecidos pelos presbíteros. Precisam ter seu caráter e conduta provada e aprovada pelos pastores da igreja, que é o conselho. O termo experimentados, no grego, ele tem um tempo verbal contínuo, ou seja, os diáconos devem ser pastoreados e observados continuamente, constantemente. O que geralmente a gente faz? Precisa de homens para a diaconia, fulano, vamos ver, esse aqui é bom, esse aqui vai, esse aqui não é dizimista, não é, esse aqui, rapaz, esse aqui a gente nem vê na igreja,
vê uma vez na vida e outra na morte. A gente só começa a se atentar quando sai um edital de convocação. Mas Paulo está dizendo, precisam ser experimentados. Eles precisam ser observados no sentido de ser pastoreados continuamente. As esposas, Paulo vai dizer, devem ser mulheres respeitáveis, não maldizentes, ou seja, a esposa de oficial não pode ser fofoqueira, falastrona, precisa ser discreta, precisa ser temperante, não pode ser o tipo de mulher que causa confusão na igreja, que cria contenda, precisa ser uma mulher fiel ao Senhor. É por isso que Paulo coloca a esposa aqui. Imagina, você viu lá a esposa do pastor? Rapaz, ela gosta de uma briga, viu? Aquela esposa do reverendo, ela não é fácil, não, ela é difícil. Imagina. Você viu lá a esposa do presbítero? Cara, ela fez um barraco ali no estacionamento. Paulo está dizendo, não. O presbiterato é de homens, o diaconato é de homens, o ministério pastoral é do homem. Mas a mulher, ela precisa ser também, ela precisa ter uma conduta aprovada. Quantos ministérios pastorais não acabam por conta da esposa? Vários. Vários. Quantos homens qualificados e até vamos, aí o cara fala, não dá porque a mulher dele é difícil. Como é que a gente vai ter esse cara como oficial se a esposa não colabora? Eu quero pensar mais enfaticamente com os irmãos na qualificação, o governo da família. Tanto no versículo 4 ele fala sobre governar a própria casa, quando está tratando dos presbíteros, como no versículo 12 ele fala também aos diáconos com relação a esse requisito, essa qualificação de pastorear a sua família. Por que esse é um requisito importante nas qualificações? Porque é na casa, é no lar, na relação com a esposa e os filhos que o coração é verdadeiramente revelado. Ser irrepreensível na igreja é fácil, mas e no secreto do lar? E no trato com a esposa e com os filhos? Percebe? Certa vez eu ouvi algo na minha adolescência, em uma pregação de acampamento, que eu nunca esqueci. Falou assim, o pregador lá. Caráter é aquilo que você faz quando não tem ninguém te olhando. Isso é caráter. Aquilo que você faz quando não tem ninguém te vendo, aquilo é você. Sabe o que Paulo está ensinando? Que o caráter é vivenciado de maneira real, não na igreja, mas em casa. Porque facilmente a gente coloca máscaras. A paciência que você tem com o irmão da igreja, talvez você não tenha com a sua esposa em casa. A criança que te aperreia na igreja, você tem muito mais paciência com ela do que o seu filho dentro da sua casa. Sua casa fala, cala a boca, menino. Aí que você falou, coisa linda, ovelhinha de Jesus. Em casa você, cala a boca. Irmãos, existem pastores, presbíteros, diáconos, oficiais, que se a vida familiar ela fosse gravada, eles jamais assumiriam nenhum tipo de liderança na igreja. Por isso que o título é A Igreja Vê o Dom, mas Deus vê o coração. Agora eu quero me dirigir a você, esposa. Você não vai ser presbítera, você não vai ser diaconisa, mas você é importantíssima, porque ninguém conhece o seu esposo como você. Só você sabe se o seu esposo tem condições de ser um presbítero ou de ser um diácono, conforme ensina a palavra de Deus. Portanto, mulher, se ele não tem as qualificações, não permita que ele se candidate. Ele pode ter a indicação unânime de toda a igreja. Se você como esposa vê e sabe que ele não tem condições, não permita que ele se candidate. Nós erramos como igreja. A gente escuta o presbítero, a gente escuta os diáconos, mas a gente nunca chama para dizer, e aí, como é que é esse varão de Deus dentro da sua casa? Paulo afirma
Para aqueles que desejam o presbiterato, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E para os que desejam o diaconato, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. O que isso precisa nos ensinar, irmãos? Que nós não podemos indicar e votar em pastor, presbítero ou diácono só porque é amigo. Carolino? Amigão, estamos juntos aqui desde a UCP. Só porque, de repente, esse homem, em algum momento da sua vida, ele te ajudou. Não, eu vou indicar o André Carolino porque, cara, eu passei, pastor, você não imagina, eu passei um perrengue financeiro. Se não fosse o fulano, para tirar do bolso dele e me dar, isso é um homem de Deus. Às vezes não é qualificado para o presbiterato, para o diaconato e para o pastorado. Ou porque é antigo na igreja. É um bom presbítero, ele conhece a igreja inteira. Não, a qualificação não é se ele conhece a igreja inteira. Irmãos, essa é uma enorme responsabilidade que você tem diante de Deus. Qual o critério que deve ser usado para indicar e eleger os líderes na igreja? Os critérios revelados por Deus em sua palavra. Estou caminhando para o final. Sabe por que temos tantas igrejas sofrendo? Por causa de líderes não qualificados, conforme diz a palavra de Deus. Irmãos, esses critérios não significam perfeição. É óbvio que não. Não existe perfeição aqui. Somos falhos, pecadores. Mas, o que Paulo está querendo mostrar? Existe um mínimo que a palavra exige para que homens assumam liderança na igreja. Seja como pastor, como um presbítero, como diácono. Não sei o Heron, mas eu já ouvi muito assim, pastor, nós não temos um homem qualificado aí não, viu? Igual está em 1 Timóteo, nessa igreja? Tem não. Então vai com o que tem mesmo, né, pastor? Já ouvi isso muito. Não. Não é assim que funcionam as coisas no reino de Deus. Não é assim que funcionam as coisas na igreja local. Se não tem homens preparados e eles têm o desejo, é preciso prepará-los. Porque se Deus estabeleceu na palavra dele que não muda, que a liderança de uma igreja é assim, ele vai levantar homens com desejo no coração e ele vai capacitar esses homens. Então cabe ao Heron, a mim, ao Igor, pastores, preparar esses homens para serem presbíteros, para serem diáconos. Sabe o que Paulo fala logo depois de mostrar a Timóteo essas marcas ou essas qualificações dos líderes na igreja? Versículo 14 e 15 de 1 Timóteo 3. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na igreja de Deus. Como se deve proceder na igreja de Deus. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Uma igreja onde os líderes não seguem padrões bíblicos, é uma igreja que cedo ou tarde, ela vai deixar de ser baluarte da verdade. Vai ser uma igreja liberal, vai ser qualquer coisa, menos a igreja de Jesus. Porque em sua liderança não haverá homens que amam a verdade, que lutam pela verdade, que sofrem pela verdade, que ensinam a verdade e que vivem a verdade. Haverá homens, sabe como? Que vivem e lutam pelos desejos pessoais. Que vivem não a visão do reino de Deus, mas vivem pela construção do seu próprio projeto de poder. Quem é o líder segundo Deus? É aquele que é irrepreensível, que ama a santidade, luta porque não é perfeito, mas luta para ser a cada dia um cristão mais parecido com Jesus. Por isso, pessoas que não crescem espiritualmente, texto da liturgia de Efésios, Deus chama apóstolos, profetas, pastores, visando o quê? O aperfeiçoamento, o crescimento. Pessoas que não crescem espiritualmente não devem assumir a liderança na igreja de Jesus. Então, caráter íntegro só é possível em Jesus. Ele é o verdadeiro líder. Ele é o supremo pastor, como lemos em Isaías. Ele é o perfeito e suficiente homem em integridade e conduta perfeita. Mas você tem uma responsabilidade diante de Deus: eleger oficiais, presbíteros, docentes e regentes, diáconos, através de uma consciência cativa a Deus e a palavra dele somente. Portanto, em tempos de eleição, ore e escolha homens que são íntegros. Vamos ter um agora só para pastor, mas haverá para presbíteros, haverá para diáconos.
Lembrando que a marca da integridade não é perfeição. O Heron vai falhar, eu vou falhar, o Igor vai falhar, os presbíteros já eleitos vão falhar, os diáconos vão falhar. Não é a ausência de pecado, mas é a clara manifestação na vida de obediência e de luta para ser fiel e santo ao Senhor. Eu quero concluir, uma conclusão um pouco longa de brincadeira. Eu quero terminar com uma palavra pastoral, só que uma palavra pastoral de forma bem específica sobre a relação do pastor com as ovelhas, ou a relação dos pastores conselho com a membresia da igreja local. Em Juízes 21, verso 25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Não havia liderança nesse tempo em Israel. E sem liderança, cada um fazia o que achava mais correto. Eu acho que isso aqui é o melhor, então eu vou fazer isso. Só que esse foi o pior momento do povo de Deus. Um tempo em que não havia líderes que guiassem o povo segundo a lei de Deus, foi o momento mais sombrio do povo de Deus. Logo, João Calvino vai dizer que Deus presenteia seu povo com pastores fiéis, mas pune o seu povo com líderes infiéis. Agora leia comigo Hebreus, abre lá em Hebreus. Timóteo vai passando para frente. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, apenas um verso, que é o verso 17. Hebreus 13, 17, diz assim a palavra do Senhor: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Primeiro, obedecei aos vossos guias. O obedecei no grego é a ideia de receber o ensino. Ou seja, a obediência à liderança da igreja, pastores e presbíteros, é por causa da palavra ensinada, da palavra pregada, da palavra falada em aconselhamento, da palavra de Deus falada em aconselhamento. Então, essa é a obediência. Segundo, ovelhas obedecem aos pastores porque a autoridade deles para ensinar a palavra vem de Deus. A gente viu isso em Efésios. Deus chamou homens para pastorear. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, pastores e mestres. Pastores são chamados por Deus. Terceiro e quarto, os pastores, presbíteros e pastores, o conselho, eles velam pela sua alma, como quem deve prestar contas. Irmãos, quando eu leio isso aqui, às vezes eu me arrependo, eu falo, por que eu vim ser pastor? Porque de imaginar que eu vou prestar contas a Deus, dá um medo no coração. Mas é isso que Paulo está dizendo, velam pela sua alma como quem deve prestar contas. Pastores e presbíteros são chamados por Deus para governar a igreja por meio da palavra. Velam aí é a ideia de perder o sono no grego. Ou seja, pastores fiéis sofrem por causa do rebanho. Quando a gente vê uma ovelha indo para o buraco, a gente fala, não vai que é um buraco, e a ovelha vai, a gente sofre. Quando a gente fala, a palavra de Deus diz X, a pessoa faz Y, a gente sofre. Quando a pessoa entra no gabinete e fala assim, pastor, não tem jeito, é divórcio mesmo, a gente sofre. Quando há um conflito relacional na igreja, e a gente senta com as pessoas para conversar, e as pessoas não querem se perdoar, a gente sofre por causa disso. E eles vão prestar contas ao rebanho. Eles quem? Os pastores e presbíteros. Qual que é o seu papel, então, como ovelha, como membro? Ajudar
os pastores e presbíteros por meio da obediência. Por isso que eu disse que a obediência é em receber o ensino da palavra, não é obediência cega. Tem pastor que acha que é dono, né? Não, você não vai namorar, você não pode viajar, você não pode fazer isso. Não é isso. Quinto, a sua obediência torna o trabalho do pastor e do presbítero, do conselho da igreja, uma alegria. Irmãos, o que tem de pastor quebrado, o que tem de presbítero quebrado, emocionalmente e espiritualmente, porque eles não conseguem ter essa alegria no ministério, porque a ovelha está mais para bode do que para ovelha, está mais para ímpio do que um cristão. Então a sua obediência torna, não uma obediência cega mais uma vez, a obediência em receber a instrução da palavra, torna o trabalho do pastor e do presbítero da igreja uma alegria. É isso que Hebreus está dizendo, não um fardo. Igrejas perdem pastores fiéis que são presentes do Senhor por causa da dureza do coração e da insubmissão. O pastor está liderando, guiando, falando, ensinando. Não, insubmissão, rebeldia, rebelião. Philip Reich, ele diz assim, sem dúvida, o maior abatimento que todo pastor enfrenta é uma congregação que não acredita naquilo que ele está ensinando da palavra de Deus. É isso que desgasta um ministro. Não horas duras de trabalho, mas a frustração com o rebanho, com o coração endurecido. O maior presente que um cristão pode dar a um líder espiritual é uma prontidão em crer e obedecer à palavra de Deus. Agora nós sabemos como escolher os nossos presbíteros, pastores e presbíteros, os nossos diáconos. Sabemos como as ovelhas, membros da igreja local, devem responder à bênção de ter uma liderança saudável, por meio da obediência ao ensino e instrução da palavra de Deus. Honrando os seus pastores com um salário digno e com respeito ao seu serviço e à autoridade recebida pelo próprio Deus. Irmãos, que Deus continue nos abençoando como igreja. Que Deus continue derramando sobre nós a graça dEle em escolhermos a liderança da igreja amparados e fundamentados na Escritura inerrante. Que o Senhor continue nos dando a graça de termos um coração obediente e inclinado à palavra de Deus. E que pastores e presbíteros continuem tendo a alegria de poder cuidar do povo que pertence ao Senhor. Que Deus te abençoe.